Olá, mamães! Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o DIU Mirena e mais um outro anticoncepcional que eu tomei até pouco tempo. Então, na verdade, esse vídeo ele é só pra falar pra vocês como que o meu corpo reagiu a essas medicações. Antes do Josué, antes de eu engravidar do Josué, eu já tinha muita vontade de colocar o DIU Mirena. Porque todo mundo não, mas eu lia muitos relatos da mulherada falando que é bom, que tu não menstrua e toda aquela situação, e eu não queria menstruar de jeito nenhum. Então eu já estava enlouquecida para fazer o convênio da empresa para conseguir colocar o DIU Mirena, que uma colega minha também usava e sempre falou muito bem a respeito do DIU. Aconteceu que eu engravidei, né, totalmente nada planejado, mas enfim, eu engravidei, esperei o Josué nascer, obviamente, e quando ele tinha 3 meses, no dia 1º de dezembro de 2021, eu fiz o implante do DIU, e o DIU Mirena. E é só pra vocês saberem. Então, em 2021 eu coloquei. 2021, né, nem conta muito, porque foi em dezembro. Aí eu passei 2022 e o 2023 muito bem, obrigada. Nada de cólica, nada de nada de nada. Eu não tive nenhum sintoma, nada, não tive nada de sintomas. Só que de 2023, ali nos meados de agosto, mais ou menos, de agosto pra cá, eu comecei a sentir dores de cabeça. No início de 2024, eu comecei a ter escapes. E não era aqueles escapes fortes, mas eram escapes, aquelas borrinhas, aquelas sujeirinhas na calcinha, né? E eu comecei a ter muitas dores de cabeça. Pensa assim, naquelas dores de cabeça de te deixar atirada na cama. E eu comecei a passar muito mal. E aí eu comecei a dar umas pesquisadas e comecei a ver relatos de várias mulheres. Todos aqueles relatos que eu não vi antes de colocar o DIU, eu comecei a ver relatos após a colocação do DIU. Várias mulheres falando que o fio do DIU sumiu, que o DIU acabou subindo e aí perfurou o útero, tiveram que retirar o útero às pressas. Outra, o DIU subiu e acabou indo parar lá no intestino, perfurou o útero, perfurou o intestino, perfurou a bexiga. Então eu vi vários relatos assim e aquilo começou a me amedrontar. E eu já estava sentindo essas dores de cabeça insuportáveis, de eu realmente precisar. Claro que eu não ficava na cama porque eu tenho um filho pequeno para criar, mas a minha vontade realmente era de ficar só deitada na cama, porque a dor de cabeça era muito forte. Eu sentia fraqueza na hora de caminhar. A impressão que eu tinha assim é que meu corpo pesava, sei lá, 1 tonelada. As minhas sensações depois de 2 anos, além desses escapes, até os escapes não eram um problema, mas o problema foi a dor de cabeça. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça, umas enxaqueca muito forte. Foi quando em abril, no finalzinho de abril, eu fui fazer o meu CP. E por algum acaso, a enfermeira que fez a coleta acabou cortando o fio do meu DIU. Todos os meses eu fazia uma introdução do meu dedo na minha vagina para sentir, na verdade, né, o fiozinho do DIU. Eu sempre sentia o fio do DIU. Quando eu fiz esse CP, o fio do DIU sumiu. E aí eu comecei a ficar encafifada, né? Tipo, será que o meu DIU tá no lugar? Será que não tá? Porque eu não tinha feito uma eco depois, né, pós esse CP. E eu fiquei muito apavorada e fiquei pensando, o que eu vou fazer? Como o fio do DIU sumiu e eu continuei sentindo, aí eu comecei a sentir algumas cólicas, eu fui lá no posto, conversei com a médica e ela disse pra mim, não, tu volta aqui e a gente vai retirar o teu DIU então. Fui pra retirar o DIU e simplesmente ela não achava o fio do DIU. Ela disse, tu tem certeza que o teu DIU não saiu? Tu tem certeza que tu colocou o DIU? E ela começou a me fazer perguntas que eu fiquei pensando, eu tenho certeza que eu tenho DIU, eu tenho certeza, eu não tirei o DIU não caiu fio, não caiu DIU, não caiu nada, eu teria visto. E ela foi, e aí ela, né, tentando como se fizesse uma coleta, aos trancos e barrancos, eu já tava até desistindo, já tava pensando assim, pai, eu vou ter que correr pro hospital pra conseguir tirar esse DIU. E aí ela conseguiu tirar o DIU. E ela falou assim, parecia, a impressão que dá é que ele tava cortado, porque ela teve que abrir o colo do meu útero pra conseguir puxar. Ela colocou, né, aquela tesourinha arredondada, ela até me mostrou a tesoura, e conseguiu retirar o DIU. Foi muito mais doloroso para retirar o DIU do que para colocar. E quando eu fui retirar o DIU, eu já tava pronta para tomar um novo medicamento. E o DIU tem 52 miligramas de levonorgestrel, que é um hormônio sintético similar à progesterona.
Então, esse foi o hormônio que eu tomei por 2 anos e pouco. E aí, a tia do Josué me indicou esse remédio aqui, ó, que ele também é um anticoncepcional, e tu pode tomar mensal ou tu pode tomar ele trimestral. E pensa, ele é tipo um DIU da vida que ele não te deixa menstruar. Algumas pessoas. Ele tem 75 microgramas. E ele tem o progestagênio desogestrel. Esse é o nome do hormônio dele. E eu comecei a tomar, sem mentira nenhuma. Eu só comprei essa caixa. Porque na primeira cartela eu continuei tendo os escapes. Na segunda cartela também tive escapes. Só que naquele período que eu deveria de menstruar, eu continuei sentindo muita dor de cabeça. Quando chegou na terceira cartela, eu não tinha dinheiro para comprar um novo e eu continuei sentindo as dores de cabeça e eu pensei, eu vou parar de tomar esse remédio e vou ver o que acontece com o meu corpo. Se eu vou sentir dor de cabeça, se eu vou sentir cólica, o que eu vou sentir. E eu parei, obviamente eu só parei de tomar porque eu tava sem dinheiro para conseguir comprar a nova cartela, né? Mesmo que fosse para um mês, eu não tinha, era 22 reais. E eu não tinha nem 22 reais para comprar o anticoncepcional. E eu não tomo anticoncepcional para não engravidar. Eu tomo que era para não menstruar, porque eu tenho pavor de menstruação. Mas, como eu não tinha dinheiro, eu acabei fazendo esse teste. E adivinha? A dor de cabeça simplesmente sumiu. Eu já tô na segunda menstruação, eu menstruei em novembro e menstruei agora em dezembro. E sem mentira nenhuma, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar que eu sentia no uso do DIU e desse desogestrel, não existe mais. Então eu acabei percebendo que realmente o meu organismo não está aceitando esses hormônios. Ele tá de alguma forma, né, tá me acusando naquele período que eu deveria de menstruar, muita dor de cabeça, TPMs que eu nunca tive antes lá da gestação. Então, se tu tá notando alguma coisa de diferente ao uso do DIU ou ao uso de algum outro anticoncepcional que tu esteja tomando e tu sente que tem alguma coisa muito diferente, conversa com teu médico ou faz a pausa, dá essa pausa pro teu corpo para ver se realmente é do remédio ou não. Então, é só para compartilhar com vocês a minha experiência e eu vou acabar, né, menstruando todos os meses, porque até então esses 2 remédios não deu certo, eu não me acertei, eu realmente fico com muita dor de cabeça. Pra mim não é vantagem, é porque realmente é só eu e o Josué e aí fica ruim eu ficar de cama e ele é agitado e eu não tenho como levar ele pra escola, também não tenho como trabalhar, não tenho como fazer mais nada. Então, pelo menos a minha menstruação ela é legalzinha, ela veio ontem e hoje já terminou, então pra mim tá perfeito. Mas eu queria não menstruar de maneira nenhuma, mas enfim, o meu corpo tá rejeitando essas medicações, esses hormônios, né? Então é mais pra te elucidar de que se tu está tendo qualquer tipo de sintoma diferente, dá uma olhadinha, tenta fazer uma pausa na medicação, fica 2, 3 meses sem tomar e vê como que o teu corpo também vai reagir. Eu espero que a minha experiência, né, com essas duas medicações possa ter te elucidado de alguma coisa que tu tenha passado ou está passando, talvez tu esteja passando pela mesma situação que eu e tá na dúvida se para de tomar ou não. Então, se tu tá sentindo coisas diferentes, para de tomar esse remédio e ver alguma outra opção, né? Se o teu caso for para não engravidar, usa uma camisinha, troca de remédio, conversa com teu médico para ver qual é a melhor opção para ti.